Bem-vindo a mais um programa Celebre, a opinião independente que descomplica o vinho para você. Nós temos um programa fantástico hoje aqui e nós vamos tirar várias dúvidas. Por exemplo, o Valmir José Castro da Rocha, de São Paulo, nos escreveu perguntando sobre como é que é a harmonização de vinhos ou alguma bebida com o charuto, que ele gosta muito de charuto. Nós vamos saber isso. Você vai ver também nos intervalos as nossas dicas, várias coisas bacanas, dicas de compras e de bons vinhos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, nós estamos de novo aqui no Figueira Rubaiá do Belarmino, que é um dos melhores endereços de São Paulo. Quando você tiver alguém de fora para fazer bonito, você traga no Figueira, que é um endereço fantástico, vocês estão vendo aí as imagens, é um lugar maravilhoso com um serviço bárbaro. Eu estou recebendo aqui hoje o Enio Federico, meu amigo de degustações. Tudo bom, Enio? E você? Obrigado por aceitar o convite. É um prazer. E nós temos aqui alguma coisa especial para te oferecer. Juliana, o que nós temos hoje aqui para nós degustarmos com o seu Enio? Olá, Didu. É mais um prazer estar aqui nesse programa. Enquanto o Ramatiz não vem da França, Ramatiz, muita sorte aí para você na França. Bem, hoje que nós temos a oferecer ao senhor Enio é um Franciacorta Celários da Berlucchi. Ele custa apenas R$ 152, é um dos melhores Franciacorta que nós temos aqui no mercado. Oh, maravilha, Juliana. Então vamos servir aqui para o Enio, vamos ver se o Enio gosta. O que você tem aí? Enio, você já conhece esse Berlucchi? Já ouvi falar, mas nunca tinha degustado. Ótimo. Olha, é bárbaro, é do meu amigo Diego Tomassini, que é um italiano que veio para cá. Ele é empresário também, ele não era do ramo de bebida. Aí ele veio para cá e procurou Berlucchi, porque diz ele que lá na Itália, de cada três espumantes, um é Berlucchi. Ah, é? Tanto assim? Aí ele acabou importando, porque não tinha, ele é muito habituado a tomar. Eu fiquei maravilhado, eles têm um rosé bárbaro, esse é o Brut. É feito com Chardonnay, processo champenoise, né? Franciacorta. E ele é feito com Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Bianco. É praticamente um champanhe. Um champanhe, né? De champanhe. É. Eu achei espetacular e aí ele mandou isso, ofereceu aqui para o nosso encontro. Vamos fazer um brinde aqui? Então, saúde, hein? Saúde, hein? Olha que belo nariz, né? Olha que gostoso. Boa espuma. Cremoso, né? Boa acidez. Boa acidez. Devia ser. Pois é. Legal, viu? Bacana. Hoje o mundo todo está fazendo bons espumantes, né? E olha, perlagem abundante. Não é bárbaro? Muito legal. Beleza, Gostei meu? bastante. Muito bom. Belo produto. Okay. Enio, vamos começar a nossa conversa falando, você escreve sobre vinhos e sobre bebidas, destilados e inclusive charuto. Você conhece todo o segmento aí das coisas boas. Você começou a escrever sobre esses assuntos quando? Como é que nasceu essa tua... Bom, começou com vinho, obviamente, quando ainda jovem que eu chamo... Agora, 10 anos atrás. É, mais ou menos. Mas se eu contasse para você o que eu tomava como jovem, você vai achar terrível. É mesmo? Não, conta. Era vinho de garrafão. Vinho de garrafão? Com açúcar e água. É mesmo? Era a mistura que meu pai fazia. Quando você era garoto, né? Pois é. Mas na minha casa também, todo mundo fazia italiano. isso. Hoje eu nem pensaria. Se você pensar hoje em querer tomar um negócio desse, seria absolutamente... Que gozado, Como né? é que eu conseguia tomar aquilo? Não, todo domingo tinha, o garrafão inclusive tinha um gesso em cima para você... tinha que quebrar aquilo com cuidado. E garrafão, você sabe que uva Isabel, pois é. Nada de vinífera. Nada de vitis vinífera. Ainda com açúcar e com água. Que coisa, terrível, subia pra caramba, né? Mas foi assim, eu, enfim, me acostumei com vinho. Meu pai não era italiano, mas era filho, eu sou neto italiano. Então lá é um hábito alimentar. Alimentar, não é bebida alcoólica. Que aliás é a grande questão hoje, né? O vinho não é considerado um alimento quando deveria, né? Deveria, claro. Então eu comecei a me interessar pelo vinho e acabei tocando todas as minhas refeições, depois de idade mais adequada e tal, com vinhos, e comecei a estudar vinho. Escrever foi uma coisa assim... Natural. Comecei a frequentar ambientes onde as pessoas entendiam mais do que eu, comecei a estudar viagens, né? E com isso a gente formou um certo patrimônio de conhecimentos que acabei querendo depois transmitir para outros que estavam atrás. Claro, Alguém hoje está tomando vinho de garrafão
com açúcar e água. Claro que está, mas não então, tem nem dúvida. O principal mercado brasileiro ainda é do vinho de garrafão. Né? Então, para essas pessoas, ou que passaram já desse ponto e que ainda não entraram no mundo do vinho, que nem nós, que temos já uma boa experiência disso, eu acho que o importante é a gente transmitir isso. Né? Sem dúvida. Fazer com que as pessoas passem a conhecer mais e a se apaixonar também pelo E é muito sedutor, porque você acaba sendo obrigado a estudar história, geografia, que normalmente são matérias chatas. Né? Para mim foi muito chato no ginásio. Eu não sei se culpa dos professores que não eram sedutores e tal, mas hoje eu gosto tanto de história e geografia por causa da bebida. Exatamente. Eu acho que até tem uma vantagem muito grande a gente gostar de vinho, porque acaba gostando de coisas que a gente não gostava quando não tomava vinho. Né? Que é o caso da história e da geografia. Pois é. E você faz amizades, né? Eu brinco sempre, a gente somos convidados para grandes almoços e jantares aí com produtores e tal, e você não tem isso no mercado de parafuso, por exemplo. Não tem, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. No nosso mercado tem. Nem de parafuso, nem de nada. É o único mercado onde... Que ainda tem essas coisas. Que é agradável, né? Você em qualquer... Eu além do vinho, também sou empresário industrial, então nas feiras industriais, por exemplo, o ambiente é totalmente sério, entende? Quando estranho, funciona, né? Então, não é nem de parafuso, mas é parecido. Mas é parecido. Como é que funciona? Então, mas não há alegria. Curioso isso. As pessoas não se encontram assim sorrindo. É isso mesmo. Não discutem que máquina legal, não falam isso, né? Não fala. O cara falou, que belo Franciacorta, me conta. É outra linguagem e realmente é muito interessante. Celebra a vida mesmo, o vinho, né? Você hoje está escrevendo aonde? Você colabora na Gula? Escrevo na Gula, em Destilados, que eu acabei caminhando também para Destilados. Outro dia você até comentou, eu escrevo tanto destilado que o pessoal esquece que eu conheço vinho. O destilado foi uma consequência. Havia uma brecha na revista Gula para destilados e o Dias me convidou. Eu sou um estudioso do assunto, então eu acabei fazendo. Então eu falo destilados na Gula. Eu escrevo de vinhos no site Taste. O Taste, é verdade, belo portal. Eu escrevo no Basílico, no site também. Tem um site tem o próprio, seu site, que é o Wine Experts, que é um site próprio. Esse é só de vinhos. E também estou escrevendo agora numa revista mensal chamada Free Time. Free Time, do Tomasi. Do Tomasi, eu fiz um artigo para ele sobre Barolo lá. E eu participo das degustações dele, ele me convida. Então, bela revista. Então, para poder escrever, você tem que se atualizar, você tem que cada vez estudar mais. Não é? Se você parar no tempo, a coisa... Dançou, e hoje muda tanto, né? Então tem que estar sempre... O novo mundo do vinho trouxe um impulso, a opinião que eu tenho, né? O novo mundo, por ser totalmente liberto de leis muito rígidas, de AOCs e tudo mais, ele trouxe tanta inovação que hoje é praticamente impossível você está atualizado de tudo, é muito difícil, muita novidade. Mesmo para aquilo que já não é tão raro assim, você entrar no detalhe, né, das coisas para cada país, cada região, cada distritozinho, cada não sei o quê, realmente um volume de informação extremamente grande. Fora as coisas novas que começam a chegar. Né? Estamos falando hoje em vinho chinês. Pois é, que maluco. Outro dia entrevistei um amigo meu. Sobre isso, o vinho chinês. Ora, fantástico. Então, diz que tem boas coisas lá, viu? Poucas e boas. Poucas e boas. Tem muito vinho sem nenhum tipo de sem nenhuma qualidade. E tem alguns que são caros, né? São caros e são vinhos de uvas viníferas convencionais. Eu entrevistei um publicitário amigo meu, o Pedro Barbastefo, tinha chegado da China e trouxe um material sobre isso, foi muito interessante. Eu estou fazendo uma matéria sobre vinho da China agora. Olha que bacana. Então, ou seja, é um exemplo de uma coisa como você tem que se atualizar. Está andando rapidamente. Eu queria te oferecer aqui um queijinho, esse é um queijo manchego. Manchego. Lá de La Mancha, né? Manchego porque é La Mancha. Exatamente. Você vê como a gente tem que estudar, né? É verdade. Tá certo, Quem mandou foi o Júnior da Casa Flora, que eles estão trazendo essa marca Rocinante. Tem 500 anos essa empresa aqui, você acredita? Olha que Manchego é ovelhão. É de ovelha. É ovelha, mas eles têm vários tipos, né? Tem um que mistura cabra, ovelha e vaca, leite de cabra, de ovelha e de vaca. Tem vários tipos. Eles vendem nesses pedacinhos aqui embalados ou a peça inteira para o mercado e tal. E é de uma qualidade... E vai bem com o espumante. Você viu como vai bem com o espumante? Muito, legal.
por causa da... Esse queijo tem uma ligeira acidez. E acidez com acidez combinam muito bem. Muito bom. Aliás, eu vou aproveitar a sua presença aqui e responder para o nosso telespectador, o Valmir José Castro da Rocha. Olha, Valmir, essa pergunta não podia ter vindo com um convidado melhor do que esse, porque o Enio é um grande charuteiro, como eu, também sou charuteiro antigo, até confesso que diminuí um pouco quando eu entrei mais profundamente. Juliana, serve um pouquinho mais para a gente, por favor? Porque você sabe que o charuto ele vem com um potencial de calor muito grande e ele realmente agride um pouco as suas papilas, né? Eu tenho uma opinião particular. Para mim, a bebida ideal para o charuto é o vinho do Porto. É o que eu gosto mais. Eu gosto também com destilados, com algum brand de boa qualidade, mas como não tenho consumido mais produtos destilados há um bom tempo, fiquei só no vinho do Porto. Mas eu vou pedir para o Enio Federico também completar essa resposta, porque ele é expert nisso. E outro dia teve uma degustação de Dom Perignon com charuto. Dom Perignon com charuto, exatamente. E ficou bom? Me conta isso, Enio. Bom, foi uma degustação estranha, porque as bebidas clássicas para harmonizar com charuto são aquelas que você mencionou, são os destilados. Conhaque, armanhaque, no Porto, rum, alguns álcoois brancos, né, como, por exemplo, grappa, até cachaça. Cachaça. Mas todos eles têm uma coisa em comum, sejam bebidas doces, como Porto e rum, ou bebidas secas, como conhaque, armanhaque, ou grappa, ou cachaça, é que todas elas são potentes. Por que a potência? Porque o charuto é potente. O charuto cria uma certa tem peso, condição na boca vamos dizer assim, de revestimento da coisa, que precisa uma bebida, é como chocolate com vinho. Tem que ter alguma coisa forte, no caso do chocolate, para dissolver a película de cacau que fica e tal. E no caso do charuto também, ele é muito forte, independente do tipo e tal. Tem alguns mais fracos e tal. Então, e o champanhe, no caso do Dom Perignon, além de ser um champanhe, né, ele é uma bebida de grande qualidade. Né? O Dom Perignon é uma dos melhores e mais caros champanhes que existe. Fantástico mesmo. Então, é um contraste realmente um pouco... Para mim era uma curiosidade muito grande, porque eu nunca tinha feito essa tentativa, nem com espumante nenhum. Eu, quando falo em charuto, a primeira coisa é pedir um destilado ou um porto. Eu não tenho muita preferência entre porto ou destilado. A gente não pensa num champanhe, num espumante com charuto, é meio inusitado. Caviar, tudo bem, algo parecido assim. Mas charuto que é uma coisa... Mas, no fundo, não foi tão mal assim. Ou seja, porque o charuto era um rei do mundo... Era leve. Leve, então já houve uma certa vantagem, porque não criou aquela condição de potência que, em geral, o charuto tem. E, ao mesmo tempo, o Dom Perignon, por outro lado, também não é um espumante, no caso do champanhe, fraquinho. Um champanhe, tem corpo, tem estrutura. Bem encorpado, né? Um Dom Perignon era 2000, então ficou 6 anos fazendo descansando. O surli, né? Fica com as leveduras, né? Então ele acabou compensando um pouco. Quer dizer, eu confesso que não foi um final assim que vai me fazer mudar de ideia. Eu, se tiver que fumar um charuto, vai continuar no Porto ou no Armanhaque, no Conhaque. Mas ele não foi tão assim... Eu esperava que fosse criar uma condição muito desagradável, e tal, mas não, ele passou bem, não só para mim, como para as outras pessoas que estavam presentes lá. Todos acharam que foi uma boa experiência. Gente, tenha sempre em casa o Salton Brutioro, faça como eu. Uma empresa centenária, vai fazer 100 anos daqui 2 anos, líder em espumantes. São 5 milhões de garrafas por ano. Saúde! D'Unico, primitivo de Mandúria. Gregório, o que pode dire di questo vino? É um vinhedo muito antigo que está plantado na areia, a 50 metros do mar. Se chama D'Unico porque é único nas dunas. É o único que é feito na areia? Na areia. É uma produção muito limitada, uma grande concentração, aromas muito complexos,
porque tem uma grande variedade de temperatura entre a noite e o dia. E o dia. Parabéns, muito bom. Congratulações. Obrigado. Ana Rita, o desafio hoje é comida asiática. Você sabe, ela tem gostos diferentes. Meio agridoces, coisas agridoce, é picante, é muito aroma. Como é que a pessoa faz para harmonizar esse tipo de comida? Bom, os asiáticos gostam muito de peixes, de legumes, então a gente não podia ir propriamente no vinho tinto. Então escolhemos um branco, um Riesling, pelo fato da Riesling renano mesmo, um Riesling renano. É uma das melhores uvas que tem, né? Fantástico, ainda mais novidade, chileno, da Chileno, Conceitório, da que Winemakers, que é a linha mais... Essa linha é ótima. Muito boa, e muito tem uma boa. relação de custo muito boa com a qualidade, não é verdade? Interessantes. Nós vamos estar com 68, é isso? R$68. Poxa, belo preço. Muito Isso é bom. promoção, dura a semana inteira? Dura, sim, tranquilo. Olha aí, gente, se você for comer o seu dim sum com aquela mistura toda de sabores e aromas, o ideal é o Winemakers da Conceitório Riesling, R$ 68,00 durante toda a semana, nas 40 lojas Expande. Tem sempre uma perto de você. Aproveite. Ô Enio, voltando aqui, me diga uma coisa. Você não acha que o brasileiro tinha que consumir muito mais vinho do que consome? Porque as pessoas falam em poder aquisitivo, mas na verdade não é muito poder aquisitivo, porque o que se vende no Brasil são 100 milhões de garrafas ano, o vinho fino, não é? Bom, isso significa 2 milhões de pessoas como nós tomando uma garrafa por semana. É muito pouco. Muito pouco, é. Então, não, eu colaboro para que seja mais. Porque eu tomo 150. Pois é, eu também. Ou quase 200 por ano. Nós estamos tomando por várias pessoas. Várias pessoas, exatamente. Eu ainda estou tomando, independente da lei seca, continuo tomando na quantidade que eu estava habitualmente. Sempre tomou. E vai de táxi. Eu vou de táxi. Ou pega uma carona, como eu. Eu vou de táxi para não ser preso, mas sou contra essa lei. Acho eu errado. Acho ela um pouco exagerada no índice. Isso, devia ser 0,6 como era e cumprir mesmo, parar o cara e ver, não é verdade? Mas me diga uma coisa, o que você acha que falta para o brasileiro passar a consumir mais? Olha, eu não sei, existem duas razões, talvez principais, ou pelo menos aquelas que são as mais comuns. Uma delas é o poder aquisitivo, claro, como você disse, há vinhos hoje que são acessíveis, né, para o grande público, e a outra, razões culturais. Porque há alguns preconceitos com relação ao vinho. Diz assim, o vinho é uma bebida, estamos falando do vinho tinto, então é para tomar no inverno, que é besteira, né? Toma cachaça no inverno e ninguém acha que é muito álcool. Mas eu acho que é uma questão cultural, acho que é uma questão de formação da pessoa quando começou. Eu comecei com vinho, então eu não paro de tomar vinho. Desde criança, né? Agora, quem é de família de cervejeiro, sem nada contra, continua na cerveja. Eu também tomo cerveja, eu não sou contra a cerveja. Cada coisa tem a sua hora, eu tomo cerveja, eu tomo cachaça, eu tomo uísque, eu tomo de tudo. Cada coisa na sua hora. É claro que para refeições, principalmente, que é a hora correta, na minha opinião, acho que não sou de muitos, de consumir a bebida que acompanha a refeição, tem que ser vinho. É a que mais agrada, é a que mais faz... Sermoniza, e tal. Mas eu acho que como essas pessoas não se iniciaram no vinho, então continuam com as suas bebidas tradicionais e tal. A cerveja é uma delas. O Brasil consome 30 litros por ano por habitante de cerveja, consome 2 de vinho, quer dizer, uma relação muito pouco, extremamente né? É muito diferente. pouco. Muito pouco, muito pouco. Ô Enio, me conta uma coisa, você tem uma adega bárbara que eu já tive o prazer de visitar e degustar algumas preciosidades de lá, e outro dia, inclusive, você teve a elegância em dividir conosco uma série de vinhos bastante antigos, considerando que eram brasileiros, do Guglielmone, que foi uma surpresa, teve inclusive matéria no Paladar, que deu um grande destaque falando deles. E me diz o seguinte, como é que você faz para ter disciplina de guardar um vinho como você fez com o Guglielmone, que você guardou 20 e poucos anos, algumas garrafas desse vinho? Não foi nada. Você não teve vontade no meio do caminho? Não, eu tomei, claro, eu tinha muito mais. Eu tinha mais. Você tinha mais. É que é uma adega relativamente grande, no meu caso é grande, uma adega de tudo deve dar umas 800 garrafas. Então não dá para você
fazer um rodízio com aquilo e consumir num período curto tudo aquilo, entendeu? Porque na medida em que você vai consumindo, vão chegando outros vinhos. Você ganha, você compra. Então, chega uma hora que alguns vinhos acabam ficando parados. Não foi nada planejado. Eu vou deixar vinhos do Guglielmone durante 25 anos parados na adega para ver como é que eles ficam depois. Aconteceu. Mas tem alguns que você, eu não sei como você consegue guardar, aquele Waterloo Port, que pouca gente... Aliás, gostaria que você explicasse um pouco isso, que pouca gente conhece. E você tem lá uma garrafa guardada, quando o Porto nem chamava vintage ainda. Nem era vintage, era novidade. Novidade. Onde você arrumou essa garrafa? Essa garrafa eu comprei de alguma pessoa que me ofereceu, enfim, realmente eu não me lembro, faz tempo também. O Porto, ao contrário do que muita gente pensa, tem aquela história, né, que o vinho quanto mais velho, melhor. Claro que isso é bobagem. O vinho, alguns vinhos sim, outros não. Outros não é que ficam melhor. Eles simplesmente não estragam. É o caso do Porto. O Porto é um vinho que pode ter... Esse Porto que você mencionou, 1815, dentro de alguns anos, dentro de 7 anos, ele vai fazer 200 anos. Imagina isso, não? Nenhum líquido aguentaria 20. Imagina água de 200 anos, seria totalmente imprópria para consumo. Nossa Senhora. E o vinho do Porto tá bom, porque uma das garrafas eu abri recentemente. Eu tinha barato. mais de uma. Por quê? Porque ele tem açúcar, que é conservante, ele tem álcool, que é conservante, claro, e tem acidez. Portanto, tem 3 elementos que são... Permitem essa longevidade. Então, Porto, estou falando de vinho, de coisas de fermentados. Claro que destilados não tem, aí que não tem mesmo, enfim, aí vai embora. Mas, então, sabendo disso, eu me interessei pelo vinho. Quando me ofereceram, né, fiz uma proposta até razoável, a pessoa aceitou. E realmente é uma raridade, porque um vinho de 1815, bebível ainda, é uma coisa absolutamente inédita. É muito bacana. Eu acho que não sei quando é que eu vou abrir. Né? Espero que você eu fosse esteja meu convidado nessa época. Com o maior prazer. Porque realmente abrir uma garrafa de 1815, Puxa vida, é uma coisa emocionante. Tem que abrir com tenaz. Pois é. Primeiro não pode abrir da maneira convencional, nem poderia. Tem que ter um ambiente propício para isso, tem que ser quase que uma cerimônia. Mas tem não tenha dúvida tem que ter uma tem que ter uma formalidade cerimônia mesmo para isso daí. Isso é um acontecimento. Então, como esse eu tenho alguns outros. Né? Eu tenho alguns vinhos do Porto de 1896. Olha que fantástico. Que abri recentemente uma das garrafas. Não tenho muitas, não. Você tem um madeira também antigo Madeira lá, né? 1870. Olha. Também absolutamente perfeito para consumo, né? Não é que eu seja adepto de vinhos antigos, né? Eles, claro que alguns deles, depois de algum tempo, eles acabam perecendo, né? Mas você falou uma coisa interessante. Você reparou que o consumidor, hoje o consumidor que tem dinheiro, ele toma muito vinho do Novo Mundo. Se você der um vinho evoluído, ele não gosta. Eu já tive muito essa experiência. Bebedor novo de vinho que tem dinheiro, não é questão de dinheiro. Você fala, não, você também comprou um vinho que era... Oferecer um vinho de R$500, tal. Não, se você pegar um vinho, um Bordeaux bom, não precisa ser Grand Cru, nada disso. Um Bordeaux bom que tenha 10 anos de vida e que já tem traços de aromas terciários, uma coisa evoluída, que aparece aquele couro, às vezes aquele galinheiro, aquele negócio, parece um pouco às vezes de mofo e não é. Essa coisa de evoluído, de evoluído. O bebedor atual, novo, não gosta disso. Ele está muito habituado com o Malbec argentino, com o Cabernet chileno. Você já reparou isso? 14 graus de álcool, 14 de álcool. Aqueles vinhos, parece eu digo, você parece um maciste de black tie. Mas esses vinhos que você mencionou são mais apreciados por bebedores recentes. Quem começou no vinho agora. Começou no vinho agora, eu também acho. Você sabe isso. de uma coisa? Às vezes a gente se engana um pouco com estatística. Sabe que estatística engana. Como o cara que morreu afogado num lago que tinha em média meio metro de profundidade. Em média. Em média. Só que ele caiu num lugar que tinha 5 metros. Então o vinho é a mesma coisa. A gente fala, poxa, mas o brasileiro continua tomando menos de 2 litros por ano por habitante. Acontece que a população cresce. Exatamente. E a relação, a relação de consumo, ela é uma dividida pela outra. O outra. per capita continua per capita. Então eu acho que tem bastante gente tomando vinho. Ou gente que não tomava e que começou a tomar vinho.
Mas esses novos bebedores que se converteram para vinho, graças à divulgação que a gente faz, que isso é muito importante, essas palestras, essas coisas, eles acabam entrando no novo mundo, para começar, entendeu? Quer dizer, ninguém começa com Bordeaux, com Borgonha e tal. Não, é e acabam se acabam pegando aquele gosto de coisa mais jovem. E acabam ficando com aquilo, compreende? Você tem vinho do dia a dia, não? Eu tenho alguns vinhos modernos lá também, que eu uso como dia a dia. Mas você, o que eu digo é o seguinte, no seu dia a dia, para você falar, bom, hoje eu não quero pensar em nada, vamos tomar um vinho, você tem alguma predileção? Eu não tenho vinhos repetidos, quase. Eu não tenho, por exemplo, uma caixa de não sei o quê, eu não tenho. Tá. Eu tenho vinhos avulsos, eventualmente 2 ou 3, como o dia que tivemos lá em casa, que eu abri 2 garrafas do Catena. Do Catena e tal. Mas não tenho uma caixa de vinho. Então, no dia a dia, hoje é dia de nhoque. Então, como o nhoque, de origem italiana, também vai merecer um vinho italiano. Não sei qual. Não sabe qual? Não sei qual. Tem várias, talvez. Barbeira, talvez. Você provou o Barbeira do Angeben brasileiro? Não provei. Olha, não. excepcional. Experimenta. Vou experimentar, então. Enio, você tem um vinho assim inesquecível, uma coisa que você fala, puxa vida, esse vinho foi excepcional. Sei lá, você gosta muito da Espanha, gosta do... Olha, tem vários vinhos que me impressionaram muito. Vega, por exemplo, é um vinho que impressiona sempre, né? Isso é sem dúvida. Mas às vezes um momento acho que o momento é importante. Enio, você tomou já preciosidades na sua vida. Tem algum, sim, um vinho inesquecível, um momento que você sempre se recorda com emoção, que foi muito bacana? Bem, em 92, 93, não me lembro exatamente, estava na França com um pequeno grupo, né, de aficionados de vinho, como sempre, entre eles o Amarante, que você conhece bem e tal. Então, houve uma pergunta assim que surgiu na hora. Alguém já tomou Romanée Conti? Não, ninguém tinha tomado Romanée Conti. Ninguém tinha tomado um Romanée Conti. Então vamos comprar uma garrafa Romanée Conti. Fomos no Nicolás, lá, compramos o Romanée Conti 85, uma safra absolutamente fantástica. Puxa vida. E todo mundo pagou, porque essas coisas a gente paga. Entendeu? Claro. Se fosse qualquer outra coisa, ninguém ia pagar. Como gastar dinheiro nisso? Mas no Romanée Conti... E foi memorável. E abrimos o Romanée Conti, fomos ao hotel onde nós estávamos hospedados, pedimos que reservasse uma mesa fora do expediente do restaurante e tal, e abrimos e tomamos o Romanée Conti. Muito legal. E todos assinaram a garrafa. Olha, quem ficou com essa garrafa? Eu fiquei com a garrafa, tá comigo a garrafa. E o interessante é que eu trouxe a garrafa de volta, vazia, claro, e quando chegou na alfândega, eu tive luz vermelha, e o cara abriu a mala... O senhor trouxe um Romanée Conti? Não, o cara falou assim, é a primeira vez que alguém vem na França com uma garrafa vazia. É muito bom. Como ele não ia entender nada do que era Romanée Conti em 1990 e pouco, ninguém nem sabia o que era. Que bacana. Então eu falei, foi uma lembrança. Muito legal. Foi essa história que eu me lembro da coisa. Enio, foi um prazer ter você aqui, igualmente, fazer mais um brinde. Obrigado pela Espero tê-lo novamente aqui. Sem gente, dúvida. olha, bebam com moderação, faça como o Enio, volte de táxi, hein? Saúde. Saúde, obrigado.